Boa Vontade TV, o programa Viver é Melhor, convidando você a ter saúde, qualidade de vida e espiritualidade ecumênica. O programa Viver é Melhor de hoje trata de um tema muito especial. Nós vamos falar sobre a saúde na gravidez, e especialmente os tipos de parto. Quantas crianças nascem no mundo? Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, estima-se que a cada 3 segundos uma pessoa nasça no mundo, o que significa quase 180 nascimentos por minuto. E é importante que essas futuras mamães possam cuidar bem da gestação, da sua própria saúde, para que este momento tão bonito que é o do parto, né, o do nascimento da criança, possa ser algo tranquilo para todas, né? E nós recebemos para falar sobre este tema, gravidez saudável, com muita alegria aqui no programa Viver é Melhor de hoje, a presença do doutor Marcos Tadeu Garcia, ginecologista e obstetra. Ele também é obstetra do Hospital e Maternidade São Luís e diretor da Clínica de Ginecologia, Obstetrícia e Neonatologia do Hospital Ipiranga, em São Paulo. Doutor Marcos, é um prazer tê-lo aqui no programa Viver é Melhor. Prazer é todo meu, quero agradecer à produção pelo convite e mais uma vez estar aqui com vocês, podendo servir de informações muito importantes para esse momento tão importante que é a maternidade. Muito obrigada. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer ao Dr. Marcos, ele estará aqui ao longo de todo este programa Viver é Melhor. Então, você pode ligar desde já para o telefone 0300 10 07 940. 0300 10 07 940 ou então nos mandar um e-mail para viveremelhor@boavontade.com. Ficar sabendo no programa Viver é Melhor de hoje, que trata sobre gravidez saudável. E aí, doutor Marcos, a nossa primeira pergunta é, com tantas pessoas nascendo diariamente no mundo, o modo que o parto é realizado, ele vai mudar de acordo com cada região do país ou cada região do mundo, por exemplo? Muda. Nós tivemos uma mudança desde o século passado, o parto começou a ser institucionalizado, ele passou a ser hospitalizado, né? Foi para dentro do hospital, das maternidades, em muitos países. Sim. Mas é o que você falou, é o mundo, então nós temos partos de tudo quanto é formas, de tudo quanto é locais, nós temos maternidades de primeiro mundo, nós temos hoje o outro lado que são partos na aldeia, são partos, tem os partos domiciliares, que mulheres que buscam o parto domiciliar até por não querer, por opção de não querer ter o parto em maternidade. Nós temos os partos em casas de parto, nós temos os partos de hora marcada. Então, assim, o parto pode ser atendido de várias formas. A grande importância aí, eu acho que é a gente dar alternativas e não impor um modelo de parto. E a gente vê vários modelos de parto pelo mundo todo. Você vai em vários países e tem algumas formas de parto, e dependendo da região, predomina um tipo ou outro. Se a gente for para o interior de São Paulo hoje, tem mulheres que não conseguem ter um parto normal, porque Sim. não tem quem assista, a incidência de cesárea chega a 100%. Por outro lado, você vê em muitos lugares a mulher necessitando de um parto cesariana e não tem o acesso à saúde. Então, a cesariana tem o seu lugar. E tem muitas mulheres que deixam de fazer por um motivo obstétrico ou clínico importante e acaba sucumbindo um neném ou a mãe. Então, a gente tem que ponderar tudo isso também. Mas há várias formas de ter o seu bebê, sem dúvida nenhuma. E aí, acho que é importante a gente destacar também esse grande avanço da medicina, justamente nessa possibilidade que dá à mulher hoje de escolher a forma com que quer receber realmente o seu filho, né? Sem dúvida.
a informação hoje está cada vez mais perto da gente, né? Apesar que não é todo mundo que tem esse acesso, mas quem tem o acesso tem que procurar. Hoje a internet está aí, hoje nós estamos aqui informando mais uma vez, e é importante esse acesso e não simplesmente aceitar as coisas impositivas, sem alternativas, né? Bom, o programa Viver é Melhor fala no dia de hoje sobre gravidez saudável, tipos de parto, e daqui a pouquinho a gente está de volta aqui na Boa Vontade TV para continuar com este assunto. Até já! Este é o programa Viver é Melhor, aqui pela Boa Vontade TV, onde é sempre uma alegria ter a sua participação. Então você pode continuar ligando 0300 10 07 940 e o nosso endereço eletrônico é viveremelhor@boavontade.com. Pode mandar o seu e-mail para a gente também. Nosso assunto do dia é gravidez saudável. E agora nós vamos conhecer um tipo de parto que muitas mulheres, pelo menos, já ouviram falar. Tipos de parto. Normal. É todo parto que acontece por via vaginal, ou seja, o bebê sai pela pelve, vagina, da mulher. Dependendo do desenrolar do trabalho de parto, o médico pode usar medicamentos e fazer algumas intervenções. Bom, Dr. Marcos, vamos explicar melhor como funciona esse sistema do parto normal. Então, normal, até vamos falar, o que é normal? Normal é o mais frequente, só que dependendo da região hoje fica até mais complicado, porque tem lugares que a cesárea é mais frequente ainda. Também você poderia definir como atendendo a algumas normas, alguns protocolos mais rígidos. Certo. Então, vamos dizer assim, classicamente a gente fala que normal seria o parto vaginal, e a cesariana é o parto abdominal por cirurgia. Mesmo sendo o parto vaginal, ele pode ser cirúrgico ainda, que tem o parto fórceps, por exemplo. Certo. E ele é um parto vaginal. Como foi colocado no vídeo, as intervenções, esse é um grande problema, porque quando você normatiza, você não individualiza a gestante, a parturiente, e você não necessariamente está atendendo a necessidade dela. Por quê? Porque você cria protocolos rígidos de intervenções. Esse foi o grande problema quando o parto veio para o hospital, porque o médico ele acaba sendo treinado a intervir. E hoje a gente vê nos últimos anos o médico intervindo muito no parto normal, muitas vezes desnecessariamente. São protocolos mais rígidos. Então esse é um problema. Às vezes você tem institucionalizado um parto normal que coloca o soro na veia daquela gestante, acelera o parto com ocitocina, faz episiotomia de rotina, e isso a própria Organização Mundial de Saúde já mostrou que não é o ideal, não tem evidência científica para apoiar isso. E os hospitais, os médicos, as enfermeiras também, continuam fazendo esse tipo de assistência mecânica, vamos dizer assim, protocolar. E esse é eu vejo como um grande erro. A própria Organização da Saúde, Mundial de Saúde, coloca isso, o Ministério de Saúde coloca isso. A gente precisa rever esses conceitos da assistência ao parto no mundo, literalmente. Certo. E aí no caso do parto normal, a gente sempre ouve falar que é a melhor opção para a mulher. Mas aí nesse caso, doutor, todas as mulheres podem ter um parto normal? Se você pegar populacionalmente, sem dúvida o parto normal é melhor para todos. Mas eu posso te dizer que muitos que advogam a cesariana vão trazer evidência científica suficiente para defender a cesárea. E podem até te convencer que é o melhor meio. Por outro lado, quem advoga de parto normal vai ter evidência científica suficiente para defendê-las. Então, o que acontece? É importante a mulher procurar informação, confiar na equipe médica, na equipe de saúde, nem equipe médica, equipe de saúde que está dando assistência ao parto para essa mulher. Por quê? Porque tem vantagens e desvantagem em todas as escolhas. Você não engravidar, você ganha e perde alguma coisa. Você não ter filhos, você ganha e perde alguma coisa. Parto normal, parto cesariana também. A nível populacional, a gente sabe de saúde pública, se a gente sair pregando cesariana para todo mundo, nós vamos errar bastante. Muitas mulheres vão morrer, muitas crianças vão morrer futuramente pelas complicações
da cesariana. Então, as coisas têm que ser individualizadas. Assim, só para você ter uma ideia globalmente, eu posso te citar 2 grandes problemas do parto cesariano, que é aumento da chance de infecção e aumento da chance de hemorragia. Certo. E isso vai levar complicações para aquele parto e para partos futuros. E até mesmo para cirurgias futuras que essa mulher, depois com 40, 50 anos, pode necessitar. Então, tudo que a gente fizer nesse momento da gravidez e do parto, a gente tem que pensar que é para o futuro, não agora, para o futuro. E a lá saúde na da mulher frente, também. literalmente, para a saúde da mulher como um todo. E aí, nesse contexto, quais seriam assim, as grandes vantagens, né, do parto normal? O parto normal, você tem um sangramento menor, você tem menor chance de infecção, você tem o cuidado com o bebê muito mais facilmente, porque você volta a tua rotina em relação a não ter um parto cirúrgico muito mais rapidamente. Você normalmente não tem cortes. Se tiver corte, pode ser alguma coisa menor do que a própria cesariana. Amamentação, facilita a amamentação, porque a gente tem um grande problema com a cesariana hoje, institucionalizada, que existe uma separação do bebê e da mãe. Eu acho que só o bicho-homem, literalmente, que separa a sua cria da mãe. E no parto normal a gente tem um mecanismo facilitador, porque o neném nasceu, ela já fica com o bebê, ela já amamenta naquela primeira hora, tem aquele contato pele a pele. Então, a identificação da mãe com o nenê é imediata. Então, não existe essa separação. Facilita a própria amamentação. E se a gente tem sucesso na amamentação, nós vamos ter um sucesso também no aleitamento materno, e a relação dessa mãe com esse bebê vai estreitar bastante. Agora, aquela mulher que ouviu o senhor falar e falou, pronto, já decidi, vai ser no parto normal que meu filho vai nascer. Qual o cuidado que ela deve ter, o que ela deve saber? Porque às vezes acontecem algumas complicações no meio do caminho e ela não, vamos assim dizer, não poderia insistir nessa ideia. Até onde ela pode insistir nessa ideia? Eu costumo dizer que a mulher, ela tem que confiar na equipe, e o que acontece? Ela tem que ter as alternativas e saber que nenhuma equipe, ou ela mesma, ela querer não é garantia de parto normal. Ela tem que se preparar para um parto natural, que é sem intervenções. Ela pode necessitar de alguma intervenção e ela pode necessitar de uma cesariana. Então a gente vai fazer de tudo, preparar ela durante a gravidez, durante o pré-natal. Você diminui a chance de complicações clínicas e obstétricas. Com isso você aumenta a chance de parto normal. Então, tendo esse trabalho no pré-natal, tendo essa conscientização durante o pré-natal, e ela querer, já é um grande avanço. Mas tem alguns cuidados que são muito importantes durante o pré-natal, e ela ter um local que ela se sinta à vontade, a escolha do local para o parto é super importante, e ter quem dê esse apoio para ela, tanto familiar como de equipe de saúde. Bom, a gente tem aqui também a pergunta da Jane Godoy, de São Paulo. Um abraço a você, Jane. Ela pergunta aqui, realizar um parto fora do hospital é recomendado? Quais problemas podem acontecer? Então, não existe gravidez sem risco, não existe parto sem risco. Tá? Existe gravidez de baixo risco, gravidez de alto risco. Muitas vezes uma gravidez de alto risco, você tem um parto muito tranquilo. E existe vezes que você tem uma gravidez tranquila e um parto complicado. Isso é mais difícil acontecer, mas pode acontecer. Não existe 100% de nada. A gente não tem essa segurança absoluta. Para você ter uma ideia, o Conselho Regional de Medicina, o Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras, eles colocam que a gestante tem o direito à escolha, mas eles não recomendam um parto domiciliar. Só que você tem que ver que tem a escolha da paciente. E nós temos uma questão mundial. Você vai para muitos países, principalmente na Europa, que é oferecido a alternativa de parto domiciliar, tem um incentivo de parto domiciliar, então ela pode escolher ter na maternidade como parteira, ter na maternidade com o obstetra ou ter em casa. Então, só que o sistema ele está preparado para receber essa mulher com complicação ou que não teve sucesso para o parto normal. No Brasil, dependendo das regiões, você não tem esse suporte. E
voltando, o Brasil é um continente, então tem lugares que o parto domiciliar vai ser muito melhor até do que muito lugar institucionalizado. E hoje, vamos pegar São Paulo, hoje a gente vê, nós vemos mulheres procurando um parto domiciliar, por quê? Porque está tão complicado ter um parto no hospital hoje, complicado no sentido de confiança muitas vezes de equipe médica, de uma questão de padronização de sistemas, e ela quer uma coisa mais individualizada, ela não aceita ser padronizada com uma escala de serviço, vamos dizer assim, ela quer um serviço personalizado, e muitas vezes o hospital não oferece isso, a equipe que assiste não dá isso, e ela procura o parto domiciliar. Tem seus riscos? Tem. Por quê? Porque hoje a gente pegar o trânsito em São Paulo é complicado, mas de repente, dependendo do lugar, se você está próximo a uma maternidade, você diminui esse risco. Mas dizer que é risco zero não é verdade. Dentro do hospital tem risco. Dentro da sua casa tem risco. Não existe parto sem risco. Eu acho que a equipe de saúde tem que dividir isso com a família, ela tem que estar ciente que não tem garantias absolutas de... Você não tem uma UTI neonatal dentro da sua casa. Mesmo que tivesse uma ambulância na porta, não é a mesma coisa do que você está dentro do hospital. Só que, por outro lado, dentro do hospital, você vai perder algumas coisas assim, não tenha dúvida nenhuma. Então, assim, eu poderia dizer que são pacotes de vantagens e desvantagens que você tem que escolher atendendo a individualização desse casal e da família, porque ela também tem que ter apoio. Não é só a mãe, tem o pai, todo um contexto. Tem o avô, a avó, tem toda uma família envolvida, porque está todo mundo esperando essa criança, né? Nós vamos voltar a este tema daqui a pouquinho no programa Viver é Melhor, vamos saber mais sobre a cesárea também. Daqui a pouquinho no programa Viver é Melhor, que hoje fala sobre gravidez saudável. Vamos saber qual o próximo tipo de parto possível. Tipos de parto, cesárea. É o tipo de parto mais comum em nosso país, sendo responsável por mais da metade dos partos nos hospitais e clínicas do Brasil. Ele é feito por meio de um corte no abdômen da mulher e deve ser indicado somente quando não existam condições favoráveis de a criança nascer de parto normal. Bom, uma coisa que é importante a gente destacar quando falamos em parto cesariano é essa questão, doutor Marcos, de que isso é uma cirurgia, né? Então também traz os riscos de uma cirurgia. A cesariana é uma cirurgia de médio porte. Para você ter uma ideia, num parto normal, a mulher pode perder 500 ml, meio litro de sangue. Num parto cesariana pode chegar a 800 ml a 1 litro de perda de sangue. Então ela tem mais propensão a ter anemia, tem mais chance de infecção. A cesárea tem o seu lugar muito bem colocado. E, na verdade, a gente vai ver muitos locais até com mais da metade das indicações de cesariana. Nós vamos ver hospitais a nível de São Paulo hoje com 90% de cesariana. Hoje não é tão fácil uma mulher a nível de saúde privada conseguir um parto normal. Isso chama atenção. E o que mais chama atenção é que essas mulheres têm o parto sem estar em trabalho de parto. E, para você ter uma ideia, a gravidez tem 40 semanas em média, podendo chegar a 41, muitas vezes 42. E os bebês estão nascendo, na sua grande maioria, com 37, 38 semanas. Por quê? Para não entrar em trabalho de parto. Isso já é um retrocesso, é um outro extremo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque está tendo uma iatrogenia aí de nenéns nascendo e muitas vezes tendo dificuldade respiratória. A mulher mesmo tendo maior risco, porque a parte do útero na qual se faz a incisão está mais espesso, então normalmente sangra mais. Então a gente tem que tomar um cuidado com esse caminho que está... Nós vamos ter uma cobrança em cima disso. Os exageros têm que ser questionados. Eu quero que o senhor comente também
O que então a mulher deve observar quando optar por fazer um parto cesariano? Mas antes disso eu queria até que o senhor falasse, já que muitas vezes ele acontece antes do prazo de 40, 41 ou 2 semanas para o bebê, os prejuízos para a criança. Você indicar uma cesariana, porque é uma necessidade, então a cesariana ela veio para salvar vidas, para salvar o bebê, para salvar a mãe. Quando a gente escolhe, que é isso que está acontecendo, escolher a data do nascimento, escolher porque eu quero cesariana, porque eu não quero ter dor, que também é um outro absurdo, não faça antes de 39 semanas. Por quê? Porque o neném não está pronto, o neném já não está avisado. O ideal seria até entrar em trabalho de parto, porque quando você entra em trabalho de parto, você está tendo mecanismos, a gente está sabendo que o neném está pronto, e o próprio útero ele vai afinar, então vai ser muito mais tranquila essa cesariana. Só que o grande problema é que ela pode acontecer 2 horas da manhã, e nem todo mundo quer estar disponível, e a família muitas vezes não está querendo aguardar isso. E esse é um lado que ela vai perder nesse sentido. E se fizer de hora marcada, não faça antes de 39 semanas. Fazer com 37, com 38 semanas, antes de 39 semanas, só se tiver uma indicação médica, só se tiver uma indicação clínica para isso, clínica ou obstétrica, que o prorrogar essa gravidez vai ser um fator de complicação para ela ou para o neném. Aí sim, senão eu acho que a gente tem que tomar um cuidado e questionar o seu obstetra realmente por esse caminho um pouquinho apressado. Então é importante que na cesariana a mulher possa observar esses detalhes que o senhor falava. Primeiro, levar em consideração que é uma cirurgia, o tempo de recuperação vai ser diferente e também que possa estar acompanhada de uma equipe que a oriente, né, sobre a necessidade realmente de fazer aquele Perfeito. E uma outra coisa importante, ela tem que lembrar que quanto mais vezes ela é submetida à cesariana, mais complicação pode ter em cesarianas futuras. Então você fazer a primeira cesariana, ela é muito mais tranquila do que a segunda, do que a terceira. Eu não estou dizendo em relação ao ato cirúrgico em si, a complicação que pode vir numa futura gravidez. E fala um pouquinho dessas complicações para a gente, doutor Marcos. Então, quando você mexe no útero, você faz um corte, você está mexendo com a vascularização desse útero. Então, o que acontece? Uma próxima gravidez, a gente tem uma chance maior dessa placenta, na segunda gravidez, estar em local inadequado, que é a tal da placenta prévia que fica lá embaixo. E essa fica mais embaixo, que eu digo, na parte inferior do útero. Certo. E que não permite, inclusive, muitas vezes, o parto normal. Na segunda gravidez. Isso. E essa placenta que está lá embaixo, que está na parte inferior, que é onde a gente praticamente faz o corte no útero, ela fica difícil de sair depois do parto. Então, muitas vezes, ela cria o que a gente chama de acretismo. Ela gruda no útero e não sai. Porque depois de um parto, o que acontece? A placenta sai sozinha. Num parto normal, em 5, 10, 15 minutos, a placenta desgruda. Na cesariana, a gente é obrigado a tirar, a extrair, porque senão a gestante fica sangrando. Nós fizemos um corte, ela está sangrando, então você precisa agilizar isso. E o que acontece? Na segunda gravidez, na terceira gravidez, se ela tem esse problema de placenta, uma placenta fora do local, ela gruda, não sai, aí pode complicar. Porque essa placenta não sai, esse útero não contrai, essa mulher sangra, existe atonia uterina, então muitas vezes ela pode perder o útero, tem que tomar sangue, precisa de UTI, e isso quando não tem outras complicações mais sérias ainda. Então, tem que saber que esses riscos existem. Existem os riscos para o parto normal, existem os riscos para o parto cesariano. Bom, nós vamos voltar a este assunto daqui a pouquinho. O programa Viver é Melhor, indo para um breve intervalo. Você já ouviu falar em parto natural? Será que parto natural e normal são a mesma coisa? Bom, você vai ficar sabendo depois do intervalo.